Olá pessoal, tudo bem com vocês? Oi, gente! Mais uma vez estamos aqui com muita fé, com amor e com alegria para mergulharmos juntos nesse evangelho maravilhoso. Hoje é o capítulo 14 do livro de Mateus, essa é a 22ª meditação. E já vai dando aí o seu like. Dê o seu like aí. Nos ajude a compartilhar com o máximo de pessoas possível. Se essa mensagem, se essa gravação, tem te ajudado, você tem tido um entendimento melhor, mais aprofundado do Evangelho. Então, compartilhe com outras pessoas para que essa mensagem alcance muito mais pessoas também. Ative as notificações. Sempre que tiver um novo vídeo, você vai ser notificado. Exato. Converse com alguém sobre essa série. Não para que mais pessoas assistam ela, porque isso não é algo pessoal, não fará diferença para nós, uma pessoa ou algumas pessoas mais assistindo, mas existe um desejo dentro do nosso coração que o Espírito Santo coloque no seu também, para que mais pessoas conheçam o Evangelho, na sua simplicidade, na sua verdade e ao mesmo tempo profundidade, né? Porque Jesus ele tinha essa virtude de pregar ao mesmo tempo com simplicidade e com profundidade. O Evangelho, nós percebemos isso aqui em cada meditação. Gente, isso aqui é simples, mas é profundo. Então, convide um amigo, um familiar seu, fala, olha, está tendo uma série, e esse casal aqui está lendo os capítulos do livro de Mateus. Se você quer um incentivo, uma motivação, sabe, ajuda para entender a Bíblia, principalmente as palavras de Jesus, Novo Testamento, é a melhor parte para uma pessoa, na minha opinião, a melhor parte para uma pessoa começar a ler a palavra de Deus, a Bíblia. Começar pelo Novo Testamento, pelo Evangelho, pelas palavras de Jesus. Então, convide alguém, sabe? Nós vamos falar aqui várias outras coisas, vamos ler o capítulo 14, mas não deixa isso cair no teu esquecimento, não. Convide alguém para participar dessa série também. E assim, Michele, Jesus disse, né? Pregar o Evangelho a toda criatura. A TV aberta, né, nos canais de televisão, a pregação do Evangelho é pouca, é muito pouco. O que nós temos, muitas vezes, são programas chamando a pessoa para ir a um determinado lugar, para ir à igreja, mas pregação do Evangelho mesmo quase não se tem na TV aberta. E a própria TV aberta já não tem a força que um dia já teve, né? Nós fazemos o trabalho, no momento que estamos fazendo aqui essa mensagem, gravando essa série, nós temos realizado com mais intensidade o trabalho corpo a corpo, que é maravilhoso, olho no olho, na rua, visitas, já realizamos bastante e estamos intensificando no momento. Mas tem lugares ou tem pessoas que a internet, né? O vídeo na internet, o vídeo no YouTube, a pessoa está no hospital e ela pode acessar ali no quarto do hospital, tá ali ela acamada, tá esperando receber uma alta, tá aguardando o resultado de um exame, ela pode acessar o YouTube e ali assistir uma mensagem. Olha só, a força que a internet tem. Nada está tão forte no sentido de alcançar mais pessoas em menos tempo do que a internet, né? É verdade. Em meio a tantas coisas, né, notícias, né, e mensagens que a gente tem, não tem mensagem maior do que a mensagem do nosso Deus, do Cristo, que veio aqui encarnado e trouxe a verdade plena de Deus e nos deu acesso ao nosso Pai, né? Hoje a gente pode desfrutar dessa comunhão verdadeira com Ele, e não tem mensagem melhor do que a mensagem do Evangelho, né? Foi por isso que Deus tocou no nosso coração de fazermos essa série e colaborarmos, né? Fazermos a nossa parte para que o Evangelho, a palavra de Deus genuína, viesse a ser ainda mais propagada, né? Perfeito. Vamos então levar, né, esse Evangelho aí a toda criatura, pessoalmente, sempre, olho no olho, no dia a dia, onde a gente chegar, mas utilizando dessa força que a internet tem, não é verdade? Vamos orar para a gente entrar aqui no capítulo 14 de Mateus. Espírito de Deus, muito obrigado por essa meditação, por essa série
e que o Senhor use essa pessoa que tem participado conosco, que tem acompanhado realmente a série, nos use para levar o teu evangelho a mais pessoas, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Essa meditação é tua, essa série é tua, nós somos teus, e que teu nome seja glorificado. Amém. Vamos lá então, Michele, lê aí pra gente o capítulo 14, versículo 1 do livro de Mateus. Vamos lá. Quando Herodes Antipas ouviu falar de Jesus, disse aos seus conselheiros: deve ser João Batista que ressuscitou dos mortos. Por isso ele tem poder para fazer esses milagres. Herodes havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias, que era a esposa de Filipe, seu irmão. João tinha dito repetidamente a Herodes: é contra a lei que o Senhor viva com ela. Então ele estava ali fazendo uma denúncia, né, Marcelo, do casamento. João, um homem extremamente corajoso que falava mesmo, pregava o evangelho e falava a verdade. É contra a lei que o Senhor viva com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo de provocar uma revolta. Mas o povo acreditava, que João era profeta. Contudo, numa festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou muito o rei. E ele prometeu, sob juramento, que lhe daria qualquer coisa que ela pedisse. Instigada pela mãe, a moça disse: quero a cabeça de João num prato. O rei se arrependeu do que tinha dito, mas por causa do juramento feito diante dos convidados, deu as ordens para que atendessem ao pedido. João foi decapitado na prisão e sua cabeça foi trazida num prato e entregue à moça, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Em seguida foram a Jesus e lhe contaram o que havia acontecido. É a primeira multiplicação dos peixes. Vai comentar aqui? Vamos. Não tem muito o que comentar aqui, né? A coragem de João é uma lição para a gente. Ele poderia deixar para lá. A mensagem de João Batista ofendia os detentores do poder militar, político, econômico, religioso da época, sabe? Mas ele era comprometido com a verdade. E assim, a verdade incomoda, né? Principalmente incomoda. Quem anda na mentira, quem anda na hipocrisia, enfim. E ele estava ali cumprindo a missão dele, né? Só que a gente vê quando a pessoa... muitas pessoas se incomodam com a verdade ao ponto de se vingar, de fazerem maldades. Quantas vezes a gente já ouviu, né, dizer que morreram pessoas que eram testemunhas de situações de processo, verdade. Né, por justamente isso, por querer omitir aquela situação errada no qual elas viveram, né? Então a pessoa ama mais a si mesmo, a sua vida, né, a mentira que ela vive, do que a verdade, né? Então a maldade acontece até os dias de hoje, né, Marcelo? João Batista, ele perdeu a vida porque não negociou os princípios do reino de Deus. Essa é uma grande lição para levarmos conosco, que esses princípios do reino de Deus, do evangelho, sejam realmente fortes dentro de nós e que jamais negociemos esses princípios com nada e com ninguém, por nada e por ninguém, sabe? Que o evangelho seja uma prioridade, que a verdade seja uma prioridade para todos nós. Pode continuar lendo aí, por favor. A primeira multiplicação dos pães. Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé, vindas de muitas cidades. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Como sempre, né? Gente, quando a gente fala evangelho, Jesus,
logo vem na nossa mente amor, logo vem na nossa mente compaixão. Compaixão. A gente tem falado sobre isso aqui, né? Uma pessoa de Jesus não é alguém que fala dele. Porque falar é fácil. Falar, como diz o outro, até papagaio fala, né? Uma pessoa de Jesus, você não vê pelas palavras, você vê pela compaixão, pelo amor e pela humildade, tá? Pelos frutos, como a gente tem falado, e vale a pena sempre reforçar isso aqui. E aí fala, ao entardecer, né, os discípulos foram até ele e disseram, pode continuar lendo. Este lugar é isolado e já está ficando tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos povoados e comprar comida. Não há necessidade, disse Jesus. Providenciem vocês mesmos alimento para elas. Eles responderam, temos apenas 5 pães e 2 peixes. Então aí está aí o milagre da multiplicação, né? Uhum. Tragam para cá, disse ele. Em seguida, mandou o povo sentar-se na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços e os entregou aos seus discípulos, que distribuíram às multidões. Michele, calma aí. Deixa eu te fazer uma pergunta que está vindo aqui na minha cabeça agora. Sinceramente, não planejei isso. Esse povo, o que esse povo fez aqui no sentido de usar a fé, de se esforçar? Porque isso aqui muitas vezes é interpretado como vamos fazer uma multiplicação, aí envolve dinheiro, né? Envolve um propósito, uma campanha, em muitas igrejas. E aí, aqui, quando a gente lê o contexto, esse povo foi abençoado. Lá em cima a gente leu que Jesus teve compaixão. O que esse povo fez? Sabe, tá entendendo o que eu tô falando? O que eles fizeram? E aqui era uma necessidade, né, que as pessoas estavam passando no momento, porque ou elas iam embora e aí Jesus não continuaria, né, a sua mensagem ali, mas aí Jesus falou, não há necessidade delas irem embora, vamos atender a necessidade delas, elas não vão ficar com fome. E aí Jesus proveu ali a necessidade delas, fez esse milagre. Então, nessa multiplicação, o que o povo fez para receber isso? Não fez nada, foi de graça. Vamos continuar? E multiplicou, né? Multiplicou, ele manifestou o poder dele. Porque esse é o problema do versículo isolado. Esse é o problema de quem quer fazer algo e vai usar a Bíblia para poder fazer o que quer. E aí você encontra, né? Fala aqui, assim como multiplicou, vai multiplicar na sua vida, mas você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, mas esse povo não fez nada. Nesse caso especificamente, eles não agiram a fé, né? Não estou dizendo que não temos que ter fé, temos que ter fé, temos que usar a fé, temos que confiar, temos que querer um milagre, tá? Mas, nesse caso e em muitos outros, foi a compaixão mesmo de Jesus. Eu hoje entendo, hoje vou falar aqui o que hoje eu entendo, você é livre para refletir no que eu vou dizer e entender de uma forma um pouco diferente, ou entender da mesma forma, mas eu entendo hoje, se tem uma oração hoje que eu, Marcelo, faço e considero ela uma oração muito importante, é quando eu peço a Jesus, tem compaixão, né? Sempre fiz, mas hoje com mais entendimento. Tem compaixão. Eu creio na tua graça. Tem compaixão, tem misericórdia. Derrama a tua graça. Sabe, Senhor, nós não merecemos. Fulano, quando eu oro pela minha família, meu Deus, tua graça, teu poder, sou eu todo poderoso, mas a tua graça, sabe? Porque graça é favor imerecido. Eu não mereço, meus familiares não merecem. Estou orando por eles, eles nem sabem que eu estou orando e nem estão fazendo algo para poder merecer. Talvez
façam algo que nós, né, seres humanos, no geral, fazemos coisas que, se for colocar no saldo, o saldo fica devedor, realmente a gente não merece. Então eu creio, eu oro. Antigamente a gente tinha uma mentalidade muito só do poder. É claro que eu creio no poder de Deus, Ele é o Deus do impossível, né? Sempre será. Mas eu creio na sua graça, sabe? Na sua misericórdia. Isso não é uma oração fraca não, pessoal. Isso é na nossa visão, a oração mais forte. Não é que tem oração forte, sabe? O poder é de Deus, forte é Ele, né? Mas tá dando para você entender, né? Senhor, tua graça, de acordo com o Evangelho, aí já não é mais uma opinião, eu expus aqui uma coisa que eu penso, mas já de acordo com o Evangelho, não de acordo com uma opinião agora pessoal. Experimente orar assim, tenha esse entendimento e ore, sabe? É diferente. Talvez você aprendeu que você tem que orar forte, que você tem que pedir, exigir, que você tem que falar com Deus e Senhor, só tem que fazer isso na minha vida, porque eu sou justo, eu sou fiel a ti e tal, e não sei o quê. A gente vai chegar de colocar Deus na parede. Nós vamos chegar na parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, a gente já citou isso aqui algumas vezes, o fariseu orou assim, do jeito que a Michele acabou de falar, Senhor, e ele começou a falar as coisas que ele fazia. E o publicano, ele bateu no peito dizendo que era pecador e pediu misericórdia. Pronto, tá aí, perfeito, se encaixou. Exatamente o que nós estamos falando. E aí, Jesus fala que o publicano que pediu misericórdia, que creu na graça, ele recebeu a graça, reconhecendo que não merecia e orando. Ele usou a fé, né? Mas ele reconheceu que não merecia e recebeu a graça. O outro que se apoiou não na graça, mas se apoiou no que fazia, não foi justificado. Então, se a gente puder resumir, é simples. Se eu puder resumir tudo que eu acabei de falar agora nesses últimos 3 minutos, eu te resumo da seguinte forma: não se apoie, não se apoie, não nos apoiemos, eu vou me incluir, no que fazemos, né? Se apoie, creia na graça de Jesus. Poderoso a gente sabe que Ele é, mas se apoie na graça dele. Vamos lá, isso é muito forte, Michele. Aí, tragam para cá, disse ele. Em seguida, mandou o povo sentar-se na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços e os entregou aos seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com as sobras. Os que comeram foram cerca de 1.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Cerca de 5.000 homens, né? Sem contar mulheres e crianças. E sem contar, então, se tinha 5.000 homens, imagina se tivesse uma mulher para cada homem e os filhos, a gente contaria aí muito mais de 10.000, né? Muito bacana, né? O poder e a compaixão de Jesus. Jesus anda sobre as águas. Pode ler, por favor. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, já subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Então a gente via e repara que Jesus, ele sempre se retirava para orar, para falar com o Pai. Ele deixou isso de exemplo para a gente. Tinha vida, né? De oração, né? Marcelo, ele tinha comunhão com o Pai, né? Ele tinha relacionamento com o Pai. Várias vezes a gente vê isso, né? Ele se retirava e orava ali sozinho, não como os fariseus faziam, né? Que oravam para aparecer, mas ele orava ali em secreto. E foi assim que ele nos ensinou também. Quando tiver que conversar com o Pai, vai para o teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. Perfeito. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho.
Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Então, pensa, né, que Jesus apareceu ali do nada. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. E vai falar já sobre isso? Não, pode continuar. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Então, concluiu aí? Uhum. Mesmo na obediência, uma das lições que a gente pode tirar aqui, Michele, que Jesus já havia dito que eles chegariam, havia uma missão, né? Que eles chegariam do outro lado e, enfim, estavam obedecendo, estavam todos indo nessa missão. Uma lição que nós podemos tirar aqui é que, mesmo na obediência, o mal se levanta. E a gente pode até dizer o mal pelo que vai acontecer posteriormente a essa tempestade. A libertação que Jesus vai fazer. Então, por isso nós falamos sobre o mal se levantar. E o mal se levanta não para quem o obedece. O mal se levanta para quem obedece a Deus. Mas essa relação com Deus, de oração, de fé, de obediência, esse mal ele vai se levantar para cair. Mas é preciso que estejamos atentos para manifestarmos a fé. Porque muitas vezes a calmaria que é estranha, sabe? Estranho não é se levantar o mal, estranho não é a tempestade, estranho é tudo ficar calmo demais, né? Estranho é a gente não passar por lutas, estranho é passar muito tempo e Marcelo e Michele não passarem por nada contra, e essa pessoa que está acompanhando. Isso é que é estranho, porque a gente está caminhando com Jesus, o mal não está gostando, ele não tem acesso, ele não tem poder, mas ele vai tentar atrapalhar, ele vai tentar se levantar, ele vai tentar se opor. Está escrito em uma outra passagem que ele tentou barrar Paulo, indo de uma cidade para outra, barrou, né? Tentou atrapalhar a chegada dele, e nessa passagem a gente percebe isso também, né? Quer comentar alguma coisa sobre isso? O interessante aqui que, né, as pessoas já conhecem um pouco dessa história, mas ele teve coragem a princípio, mas não conseguiu concluir Pedro, né? Pedro, ele teve a coragem a princípio, porque ele viu Jesus ser o Senhor, então eu vou também. E ele foi, só que quando começou, ele tirou os olhos de Jesus ali e começou a reparar, né, na força contrária do vento, da situação contrária, e aí ele teve medo. E o medo é contrário à fé, né, Marcelo? Porque o medo faz a nossa confiança ficar de lado. A gente tira os olhos de Jesus, daquilo que ele mandou a gente fazer, daquilo que a gente... acaba olhando para e aí a gente acaba afundando. Por isso que muitas vezes a gente acaba desanimando, a gente acaba ficando sem esperança, devido a algum problema que surgiu, sendo que Jesus já tinha falado, vem, né? Jesus já tinha falado, vai. Mas e aí... tem uma reflexão aí, Michele, mais profunda. Assim, faltou fé em Jesus
Não faltou, porque quando Jesus fala vem, Pedro foi. Faltou fé no poder de Jesus? Como dizer que faltou fé em Jesus ou no poder de Jesus se Pedro saiu? Gente, Pedro andou sobre o mar, Pedro saiu do barco. Se a gente se colocar no lugar lá, tentar nos transportar para uma situação como essa, Pedro teve muita fé em Jesus, muita fé no poder de Deus. Por que Jesus fala para ele que lhe faltou fé quando ele afunda? É o processo de ter olhado para as circunstâncias. E faltou fé, faltou Pedro ele entender, né? Faltou Pedro crer que Jesus acreditava nele, que Jesus acreditava nele, que Jesus acreditava que ele poderia andar realmente, poderia chegar poderia até voltar para o barco andando, assim como ele começou a andar. Então isso é uma coisa que a gente fica pensando, poxa, aqui a gente vai lendo essa passagem e o que a gente percebe é que Pedro não acreditou que Jesus acreditava nele, porque ele saiu do barco, ele andou sobre as águas, ele cria em Jesus. Jesus falou, vem, só ele foi. Faltou a fé de que Deus faz através dele, sabe? É como se fosse assim, eu Pedro, eu pecador, eu ser humano, eu tô andando aqui sobre as águas para que ele continuasse andando, para que ele não afundasse, sabe? É mais ou menos assim, tá ali andando, aí vem a força do vento, aí ele olha e fala assim, gente, eu, Pedro, tô andando sobre as águas e o vento tá forte. Então, tem dois detalhes aí, ele olhar para a sua condição, para sua situação, para quem ele era, humano, e olhar para as circunstâncias. Então fica aqui, eu quero dizer para você que está aí acompanhando essa série, que está aqui mergulhando conosco, não olhe para a sua condição, não olhe para eu sou humano, quem sou eu? Jesus disse para você, vem. Jesus escolheu você não está acompanhando essa série por acaso. Eu não estou falando isso para te agradar, é fato, ele escolheu você. Ele falou para Pedro, próprio Jesus, vem. Ele diz para você muitas vezes, vem ou vai. Ele falou. Então não fique criando limitações pelas suas condições humanas. Pense em quem está te chamando ou quem mandou você ir, sabe? Esse é o primeira coisa, não fique olhando para as suas condições. E também não olhe para as circunstâncias, né? A força do vento, para o que aconteceu, para o que está acontecendo, para o que falaram. Só olha para Jesus e só ouça a voz dele que você vai, nós nos incluímos, nós vamos andar sobre as águas, espiritualmente falando, vamos enfrentar os problemas que são inevitáveis e vamos superá-los, nós vamos andar sobre os problemas e não vamos afundar, mas se afundarmos, que a gente volta um pouquinho mais atrás, que a gente creia na compaixão e se você afundou, não é o fim. Se você crer na compaixão e na misericórdia de Jesus, ele com certeza vai te impedir de ficar afundado, né? de naufragar definitivamente. Ele vai te levantar e vai te socorrer. Verdade. E normalmente, às vezes, quando Deus fala algo com a gente e manda a gente ir, a probabilidade de se levantar essa tempestade é muito grande, né? Até para tentar nos parar realmente, né? Então, aí cabe a gente confiar, a gente crer, a gente se lançar, a gente não ter medo, né? Mas ainda que aconteça, aí falamos agora com uma pessoa, olha, eu tive medo, e aí, acabou-se tudo? Eu tive medo, não confiei, acabei afundando nessa situação. Vou ficar afundado? Não. Pede socorro para Jesus, ó, aqui tá dizendo, ó. No mesmo, aí ele gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. E aí falou, né? Agora, Pedro, é impressionante. Por que é pequena a sua fé, disse ele? Por que você duvidou? Duvidou olhando
para a sua condição, para a força do vento, porque não é sobre você, Pedro. Não é sobre você que está acompanhando a série, não é sobre a Michele, não é sobre mim, não é sobre nós, é sobre quem falou, é sobre quem está esperando, é sobre quem disse vem. Ele duvidou de si, né? É isso que eu estou falando. Assim, é isso. Duvidou não foi nem de que ele Jesus. poderia conseguir, né? Então, se foi Jesus, como ele falou, se foi ele que mandou, então vai. Não tenha medo, não confie na sua condição, em si mesmo. Né? Deus faz o que quiser, quando quiser e como quiser. É Deus através de você. Não é sobre você, é Ele através de você. Isso serve pra gente, né? Exatamente. Vamos em frente, Michele, sem olharmos para as nossas condições e sem olhar para as circunstâncias. É isso aí. É Deus através de nós, é sobre Ele. E às vezes não acreditamos que Deus pode fazer, né, através da gente. Que a gente acha que nós somos pecadores, mas de fato somos, mas Ele é Deus, né? Ele é Deus. Vamos concluir aí. Jesus cura os enfermos. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando o povo reconheceu Jesus, a notícia da sua chegada se espalhou rapidamente por toda a região e trouxeram os enfermos para que fossem curados. Suplicavam que ele deixasse os enfermos apenas tocar na borda do seu manto, e todos os que tocavam eram curados. Então ali tinham muitas pessoas. Quando o povo reconheceu Jesus, isso é o principal, né? Que era o que ele buscava, né, Marcelo? Que reconhecesse ele como Messias. Então aqui mais uma vez, quem reconheceu Jesus, como consequência, ao tocar nele, né, já foram curadas. É isso aí. Gente, esse capítulo é um pouco menor, né? Então, consequentemente, a nossa meditação fica menor também. Mas vamos em frente. Até o capítulo 15, né? O próximo, até o capítulo 15. Vai ser muito legal essa passagem do capítulo 15, não percam. Se você não assistiu os outros, né, o 13, nós meditamos em 7 parábolas. Como eu disse, é uma série. Então, você pode assistir 2 capítulos, 2 meditações, 3 num dia. Assim como também tem dia que não dá para assistir nada, né? Depende do dia, da correria, dos seus afazeres. Mas tem dia que dá para assistir 2, 3. Tem gente comentando em alguns vídeos, né? Olha, tô chegando agora e tô correndo atrás, né? Teve gente já falando, tem dia que eu assisto 3, 4. Final de semana, às vezes, tem gente que assiste 5, 6. E aí, se a pessoa fizer isso, em 2 semanas, 3 semanas, ela já assiste todos os anteriores, os que já passaram desde o início, e fica aqui certinho no mesmo capítulo que a gente tá bom? Então, lembra o que a gente falou no início? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Pregar não é só sair na rua